Muito bem, muito boa noite a cada um de vocês. Quarta-feira, 8 de janeiro, 19 horas. Cá estamos nós para um bate-papo que não é sobre direito propriamente dito, é um bate-papo sobre carreira, que é algo que os alunos têm me demandado bastante, conversado bastante comigo sobre suas dores na condução de suas carreiras, na migração, na mutação, na mudança de caminhos nas suas carreiras. É uma angústia normal nos profissionais de diferentes áreas, claro, do direito, da contabilidade, da economia. É normal que as pessoas sintam essas dores. Muito boa noite a cada um de vocês. Vejo aqui grande Vitor Lanza, aluno querido, Léo Pereira, também muito querido cliente, Mônica, boa noite, galera. Rapaziada aqui de Foz do Iguaçu, estive em Foz esse ano, na minha viagem de férias, no final do ano, na verdade, né? Ano passado. Carlos Lessa, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Já vi aqui também que a Ana está aqui, minha mentorada do Globo da Morte, participa no meu Mastermind. Grande Henrique, meu amigo, você sempre presente, um grande estudioso. Neuzeni, galera, sejam bem-vindos. Vão chegando por aqui, que eu convidei vocês para tratar dos 5 movimentos que vão fazer com que você possa alavancar a sua carreira, especialmente na advocacia e na contabilidade, no ano de 2025. Se você chegou aqui através do invite que eu fiz nos grupos e tal, é certo que você sente alguma necessidade de mudança em relação à sua carreira. Mesmo que você esteja numa situação boa, você pretende e demanda uma situação mais confortável, né? Então, me deixe saber aqui aqueles que estão vivendo um momento em que têm o sentimento de que suas carreiras podem melhorar, podem ir para um lugar melhor, tá? Me digam aqui, por favor, aqueles que têm esse sentimento de que, de fato, a carreira na advocacia ou na contabilidade que você está vivendo merecia e merece um lugar melhor, um espaço melhor. Por que eu pensei em fazer esse bate-papo na data de hoje? Tá? Explicando para vocês por que eu escolhi esse bate-papo. Hoje de manhã houve encontro do meu Mastermind, o Globo da Morte, é um Mastermind que tem 30 pessoas ali aproximadamente. E a gente trata no Mastermind de diversas questões, não só sobre direito, não só sobre planejamento sucessório, mas também questões envolvendo carreira, envolvendo vida pessoal, né? O Diogo aí colocou que ele tem essa necessidade, sente essa necessidade. A gente conversa muito sobre outras questões. E hoje eu trouxe para o encontro do Globo da Morte o Tiago, que é o gestor, é o cara que cuida das minhas reservas financeiras, né? E eu conversei com a galera do Globo da Morte sobre o fato da minha mentalidade ter mudado nos últimos anos em relação a essa preocupação com o futuro, ser menos extrativista dos ganhos e ter uma noção de guarda, né? Uma noção de investimento. E por que eu levei o Tiago para conversar com os meus... o Rafael Anjos está aí, marido da Maju, também conhece o Tiagão. Por que eu levei o Tiago para conversar sobre finanças e sobre investimentos hoje? Porque eu percebi que no ano de 2024, os meus mentorados do Globo da Morte performaram muito bem, performaram bem a sua advocacia ou sua contabilidade, monetizaram bem isso, além daquilo que estavam acostumados, muitos deles, né, a monetizar, e isso desperta uma leitura de que é hora de gastar.
E aí eu fui mostrar para eles que, beleza, é hora de gastar, mas em paralelo é hora de poupar também. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tô aqui com 30 contadores barra advogados, advogados barra contadores, no meu mastermind, que são elite na matéria de planejamento sucessório, falando sobre guardar dinheiro, e eu tenho um montão de aluno, de seguidor, que ainda não tem sequer o dinheiro para o seu deleite cotidiano, né? Ainda não tem a receita que gostaria de ter para ter uma vida mais confortável e tal. E isso decorre da dificuldade que as pessoas têm de levar suas carreiras para o lugar certo. Aqui os advogados podem confirmar o que eu vou dizer. Por favor, me diga se isso se aplica a você em alguma medida. Quando a gente se forma no direito, a gente acaba tendo que advogar em toda e qualquer área que apareça para a gente. A gente acaba numa posição generalista por demanda, por ausência de demanda. Como assim? Bom, como eu não tenho uma demanda específica para uma área específica, e eu demando atuar, eu demando advogar, eu demando agir, eu acabo aceitando toda e qualquer demanda que aparece para mim. E isso nos posiciona de um jeito generalista. Olha aí, ó, a Jeane colocou há 6 anos nessa situação e agora está insustentável. Cara, que bacana o teu depoimento, sincero, honesto, aqui nesse nosso bate-papo, né? A Solange aí colocando que está nessa mesma situação. Parabéns para vocês que estão colocando isso na mesa, né? O Henrique, com quem já tive algumas conversas, disse que eu dei uma aula de vendas no EPS em Rio, né? E disse que não sabe nem como é que eu tive tanta paciência, porque eu gosto muito de você, aliás, eu gosto muito de vocês, de um modo geral. Por falar em EPS em Rio, Henrique, curiosamente, coincidentemente, olha o que eu estou apreciando aqui, ó. Olha aqui, ó. O vinho do EPS em Rio, olha a coincidência que você falou aí do evento, né? Aqui, ó, na taça do EPS, não é? Não é qualquer degustação, não, né? É o vinho do EPS em Rio na taça do EPS. Mas isso acontece e é normal, tá? Para vocês que disseram, pô, eu tô nessa, Solange, eu comecei agora, né? A Jeane colocando, Janine, eu acho, né? Colocando que tá nessa há 6 anos e agora tá insustentável e tal. Isso é comum, isso acontece muito. Assim como a Roberta colocou aí agora, pior é quando a gente escolhe a área errada. E aí, bora começar de novo. E às vezes não é nem uma escolha de área errada, na verdade, às vezes é a área errada que te escolheu. Não é o momento para eu contar a história como um todo, mas eu não escolhi o direito empresarial, ele me escolheu. Umas circunstâncias que aconteceram no começo da minha docência me levaram para o direito empresarial. Por sorte, eu fui escolhido pela disciplina que eu amo, mas eu poderia ter sido escolhido por uma disciplina não tão boa como o direito empresarial. Então, minha proposta aqui é trazer para vocês assunto de carreira com 5 movimentos que, se vocês aplicarem imediatamente, vão conduzir vocês a uma mutação na sua vida profissional e, consequentemente, na pessoal. Vão alavancar a sua carreira e, para aqueles que estão numa área em que não estão ainda satisfeitos, felizes, como a Roberta mencionou, vão permitir que você pivote, que você dê meia volta e recomece dentro de uma área que te faça feliz. Tomem nota dos 5 movimentos que vocês devem fazer. O primeiro movimento está atrelado ao comentário que eu acabei de fazer quanto à área de atuação. Entenda, pessoal, você jamais monetizará uma advocacia de alta renda
se você se mostrar generalista para o público. Qualquer exceção a essa frase serve apenas para confirmar a regra. Ano que vem, 2026, eu completarei 30 anos de vivência com o direito, considerando o início da minha graduação. Não são 30 meses, não são 30 dias, não são 3 anos. São 3 décadas vivendo o direito, considerando faculdade e mais o tempo de atuação. Nesses 30 anos, quase 30, do ano que vem, eu vi pouquíssimas pessoas que tenham tido sucesso real na profissão, atirando para todos os lados. Então, dos 5 movimentos, o primeiro movimento para que você gere uma alavancagem na sua advocacia, o primeiro deles é: você precisa... Ah, que bonitinho, David, cara, mas como você faz isso se você tem 30 anos? Meu irmão, melhor elogio da vida, vou até brindar a você aqui, cara. Quem me dera, quem me dera. Farei 47 esse ano, meu amigo, já estou no caminho dos 50. Não tem muito mais para onde correr, não. Então, o que significa isso? Significa escolher uma área e fazer com que as pessoas saibam que você está naquela área. Eu vou repetir. Escolher uma área e fazer com que as pessoas saibam que você está naquela área. Repare. Alguém me perguntou esses dias o seguinte: como conseguir o primeiro cliente numa caixinha de perguntas que eu abri? Como conseguir o primeiro cliente? E aí eu respondi o seguinte: o taxista aqui no Rio de Janeiro sai num carro amarelo com uma plaqueta em cima escrito táxi. Na lateral tem uma faixa azul. Qualquer pessoa que olhar para aquele carro vai saber que ele é um táxi e vai demandar o serviço dele. Se ele não estiver vestido daquela maneira, as pessoas não saberão o que ele faz. O Uber não usa um carro amarelo. O Uber não usa um carro escrito táxi em cima. Mas ele escolheu uma outra forma mais moderna de se fazer ver prestador de serviço de transporte urbano de passageiros. Como ele fez isso? Com um aplicativo que diz para todo mundo o que ele faz. O aplicativo do Uber não diz que o cara é, ao mesmo tempo, Uber, que de repente ele faz um bico no final de semana como marceneiro, que ele trabalha com obra, e mesmo que o cara o faça, o aplicativo do Uber não traz ali eventuais outras habilidades, outras atuações que aquele sujeito presta. Do mesmo jeito que o táxi amarelo não faz. Então, entendam que as pessoas precisam saber o que você faz. E o que você faz deve ser singular. E esse é o primeiro movimento que você precisa fazer na sua carreira para que o seu ano de 2025 seja o primeiro dos melhores anos da sua vida na advocacia. Ver-se reconhecido como atuante em uma determinada área, saindo da posição de advogado generalista. Pablo, como é que é isso? Onde é que eu estou errando? Um outro cara, também aluno meu, mandou uma pergunta numa caixinha de perguntas minhas esse dia, dizendo o seguinte: cara, eu estou postando na internet e eu não estou conseguindo reverter cliente, converter cliente e tal. Onde é que eu estou errando? Aí eu abri o perfil do cara. O perfil do cara, na foto não era ele. Na foto era uma foto da logo do escritório dele na parede do escritório dele, alguma coisa assim. Meio de lado, assim.
E na descrição, no que a gente chama de bio do Instagram, estava escrito o seguinte, olha só a frase, Léo, olha só a frase, especialista em solucionar problemas jurídicos. O que é um especialista, Ricardo Cachiro, em solucionar problemas jurídicos, cara? Qual foi o recado que esse profissional deu sobre o que ele entrega para as pessoas? E aí vem um aprendizado que unifica a teoria de marketing mais tradicional com a teoria de marketing moderna. Hoje, uma das melhores maneiras de você ser contratado, de você encantar, é entregando. Entregar alguma coisa para alguém é uma das melhores formas de você receber. É um princípio que a gente trata na persuasão, que é o princípio da reciprocidade. E onde é que entra essa história da especialização? É porque se você não é especialista em nada, você não tem nada para entregar. Vou repetir. Se você não é especialista em nada, você não tem nada para entregar. Quem não tem nada para entregar dificilmente vai receber alguma coisa. Vai ser contratado por alguém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sob a ótica da persuasão. Então, quando você tem na porta do seu escritório, em que porta do escritório é um gênero que vai significar porta, publicação no Instagram, o bio do Instagram, vai significar o letreiro que aparece no prédio onde você tem, não importa, né? O site do teu escritório. Quando você entender que as pessoas vão olhar para lá e vão ver o seguinte, advocacia, 2 pontos, civil, trabalhista, previdenciária, tributária, blá, 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 pão duro. Quando você enxergar isso como um cliente, você vai olhar e falar o seguinte, esse cara não tem nada para me entregar. Absolutamente nada. Qual é o cliente que alguém com essa apresentação generalista vai conquistar? Qual é o tipo de cliente que ele vai conquistar? O cliente que não entende a diferença de atuação de um advogado, que não entende que existe um advogado especializado nessa área, outro naquela e outro naquela outra. Qual é a característica do cliente que não reconhece as diferentes especializações? Qual é a característica dele? Ele é péssimo no pagamento, ele é péssimo no bolso, ele é péssimo no desembolso, ele é péssimo na valorização do profissional. Daniele, minha mulher, falou comigo esses dias sobre eu marcar um endocrinologista para mim, eu estava querendo marcar e tal. E aí ela teve a recomendação de um profissional e mandou para mim o seguinte, cheguei aqui, fiz contato e tal, e a consulta do cara, fala Aline, fala, Aninha chegou agora também, a consulta do cara é R$2.000. E aí na mesma hora eu pensei, e ela falou assim, eu acho que vale a pena você marcar com ele. Galera, Daniele foi picada, foi mordida por esse princípio. Daniele foi mordida pelo princípio do valor, da valorização profissional. Agora, se aquele cara, endocrinologista, cobrar R$2.000 por consulta e na bio dele estiver ginecologista, cirurgião plástico, clínico geral, cardiologista e tudo mais, e ele me cobrar uma consulta de R$2.000, qual é a probabilidade de eu pagar R$2.000 para aquele cara? Me explica. Qual é a probabilidade, pastor, de eu pagar R$2.000 para aquele cara numa consulta, se ele se diz médico em todas as áreas? A probabilidade é 0. Agora, se aquele cara se apresenta como especialista em tal coisa e ele vem com um ticket alto,
o nosso subconsciente, na mesma hora, diz: esse cara é foda. Esse cara é foda, esse cara é bom. A gente, inclusive, alguns de vocês já viveu isso. Por favor, confessem. Quando você tem um problema de saúde que aperta mais o calo, que dói um pouquinho mais na alma, seu ou de alguém da sua família, alguém dos seus, e você procura um profissional, a primeira coisa que você pensa é: eu quero o melhor, não importa o preço. E quando vem uma indicação, e a indicação traz um preço alto, qual é a sua reação mental? Pô, meu irmão, esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Então, 5 movimentos para alavancar sua carreira na advocacia em 2025. Movimento número 1. Pare de se apresentar como generalista. Se apresente como especialista em alguma coisa. Dê seu jeito. Escolha uma área na qual você se sinta mais confortável, na qual o seu idioma esteja melhor e, se possível, uma área que o mercado queira mais. Uma área que o mercado queira mais. Qual é normalmente a objeção que os advogados apontam para mim quando eu falo sobre isso? Qual é a objeção? Quem aqui precisa fechar contratos para faturar o seu dia a dia na advocacia? Quem aqui? Óbvio, todos vocês que são advogados aqui sabem que se não fechar cliente não tem dinheiro, se não fechar cliente não tem honorários. E como você tem boletos para pagar, a pergunta que você faz é: Pablo, mas como é que eu vou continuar pagando os meus boletos se eu fechar o funil de acesso dos meus clientes para uma área específica? Se eu mal estou conseguindo, é a sua ponderação, se eu mal estou conseguindo captar clientes num volume que me permita faturar o que eu preciso, o que eu gostaria, e eu estou vendendo de tudo na minha feira, na minha advocacia, se eu fechar o leque, eu vou parar de faturar, Pablo. Não dá esse sentimento? Assim, vocês conseguem perceber que é possível ter esse sentimento? E eu respeito esse sentimento. Vamos conversar sobre ele. Entenda. Quem não se importa com a sua especialização vai continuar te demandando e, portanto, pagando suas contas imediatas. De novo, quem não se preocupa com a sua especialização, quem olha para você como advogado, como se advogado fosse um gênero impassível de subdivisões, quem contrata você, independente de você mostrar especialidade, vai continuar contratando você, mesmo que você se mostre especialista. Deu para entender? Porque quando você está num táxi ou num Uber falando no telefone com alguém e quando você desliga, o motorista diz: você é advogado, né? E você diz: sou. Poxa, então, tô com um problema assim, assim, assado. Repare, essa pessoa não tem no primeiro filtro dela querer saber qual é a sua especialidade. É engraçado que alguns desses taxistas barra Uber, barra qualquer pessoa com quem você esbarre, porque o mundo inteiro é cliente da advocacia, essas pessoas às vezes têm até o bom senso de perguntar: qual é a sua área? Mas mesmo que você diga: não, a minha área é direito empresarial, o cara diz: pois é, eu fui demitido, e ele vem com o problema. Ele vem com o problema. E se você estiver precisando contratar e ele veio com um problema, contrate com ele. Tudo bem. Não significa que no momento de transição você vai negar todos os serviços que não sejam da área que você escolheu. Porque se você negar todos os serviços da área que você escolheu, você quebra, porra. Você quebra. Você quebra a sua advocacia efetivamente. Então você precisa fechar contratos mesmo que não sejam da área que você escolheu. O que eu estou dizendo é: mas deixe o público saber que você é especialista numa determinada área. Não deixe o público imaginar que você é generalista. Estamos bem com esse primeiro movimento que você precisa fazer? Estamos bem com esse primeiro movimento? Maravilha.
Isso, gente, quando você vai lapidar isso, quando você vai trabalhar isso importa em outras coisas. E essa é a segunda coisa, é o segundo movimento que você precisa fazer. Se você vai conduzir sua advocacia de uma advocacia generalista para uma advocacia especialista, fazendo essa transição e, consequentemente, aceitando coisas que você ainda não quer, quer dizer, que você não quer mais, enquanto você não fecha as coisas que você quer, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento maravilhoso. As pessoas passam a te reconhecer naquela especialidade e aí isso passa a valorizar você naquela área, permitindo que você comece a escalar o valor. David, eu te sigo depois que eu acabar a live, mas pelo amor, pare de me pedir para te seguir aqui na minha live, porque eu fico olhando aqui, eu tenho TDAH, eu perco meu foco, fico maluquinho. Então as pessoas passam a reconhecer e valorizar aquilo que você faz como especialista. O teu ticket tenderá a aumentar paulatinamente. O teu ticket tenderá a aumentar paulatinamente. Conforme o seu ticket vai aumentando, você vai eliminando aquelas contratações nas áreas que você não quer. Mas como fazer para isso acontecer? Na esteira da especialização, da indicação de especialização, você vai ter que gerar autoridade na especialidade que você escolheu. Então, beleza, Pablo, entendi o primeiro movimento, você vai passar 5 movimentos e eu prometo, eu vou seguir os 5 movimentos. O primeiro eu já entendi. Eu vou limpar a minha placa do escritório, eu vou limpar a minha bio, eu vou segregar ali, colocar um tema específico, etc. O Eduardo colocou aí, segui esse conselho desde o primeiro dia que saí da faculdade. Nos primeiros 2 anos foi horrível, hoje estou colhendo os frutos. Cara, muito bom. É isso. É isso. E é maturação da advocacia. Eduarda, sabe quantos anos, Eduarda, eu demorei para acreditar que eu amadureci na advocacia? Que eu falei assim, cara, minha advocacia se tornou madura? 10 anos. Eu demorei 10 anos. Só que eu errei muito no começo, inclusive nas coisas que eu estou falando aqui, tá? Uma delas eu errei até pouco, porque a minha placa do escritório sempre foi advocacia empresarial e consumerista. Porque eu fiz a pós-graduação em Direito do Consumidor e eu acabei começando a docência na área empresarial, consequentemente, eu coloquei esses 2 itens ali e ponto, tá? Mas, cara, imagina, 10 anos, cara, 10 anos para falar assim, cara, acho que agora eu amadureci na advocacia. Minhas contas sempre foram pagas, né? A advocacia sempre se pagou. Porém, amadurecimento na advocacia é outra coisa. A Janine, né? Nossa, eu com 6 anos pensando que não tem solução. Porra, Janine, tem. E te digo mais, você não precisa passar pelo que eu passei. Aliás, o objetivo do docente é fazer com que as pessoas não passem pelos mesmos percalços que ele passou. Se ele puder encurtar esse caminho, melhor ainda. Né? A Aline, que é minha amiga de escola, estudou comigo no colégio, queridíssima, fala a verdade, isso vale para todas as profissões. Né? Dá para adaptar essa dinâmica para todas as profissões. Mas vamos lá. Se você... Porra, meu irmão, boa, Rafa. Depois me manda esse depoimento inbox aí, cara, para eu postar, a galera gosta. Se você escolheu a especialização, vem o segundo movimento, que é a geração de autoridade. Repare, não basta que eu me forme e diga que eu sou especialista em cirurgia plástica de bumbum. Não adianta eu dizer isso. As pessoas têm que reconhecer isso. Elas têm que conhecer isso. Elas têm que identificar. Isso tem que estar nos olhos da pessoa que vê você. Então não é simplesmente você se dizer especialista em alguma coisa. Quais são as atitudes que alguém pode fazer para gerar autoridade na área que ela tenha escolhido? Quais são as atitudes? O que você pode fazer para atender esse segundo movimento? Então o primeiro movimento foi especialização, deixar de ser generalista. O segundo movimento, gerar autoridade.
que gera autoridade? Primeiro lugar, postagens em redes sociais sobre o assunto sobre o qual você quer gerar autoridade. O meu sócio e amigo Eduardo Vail passou por aqui ainda há pouco, eu não sei se ele ainda está na live, mas ele começou um movimento agora, ele é advogado tributarista, mais de uma década, formou-se em contabilidade também recentemente, e ele está num painel no Instagram dele, Eduardo Vail, sobre a reforma tributária. Cara, tem que ver a qualidade e o nível do conteúdo que o cara está postando. Todo dia o cara está postando alguma coisa sobre reforma tributária. Você vai ver aquela postagem um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Meu irmão, aquilo vai passar pela tua frente uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uma hora você vai dizer, esse cara é autoridade nisso. É interessante porque, em que pese o conhecimento ser a base da autoridade, a geração de autoridade, nem sempre. Então, quando você pega, por exemplo, uns casos meio esquisitos sobre erro médico, envolvendo normalmente medicina estética, é onde é mais comum, né? E aí, doutor bumbum, não sei o quê, doutor não sei o quê, e você vê esses casos assim, o que você percebe? Você fala assim, cara, essa pessoa é charlatã, eu estou vendo que ela é charlatã. Só que ela se expôs tantas vezes falando daquilo, ela se mostrou tantas vezes falando daquilo, a cara dela apareceu tantas vezes vinculada àquilo, que o sentimento gerado no público é sentimento de autoridade. Então, a especialização sem autoridade não é nada. A autoridade sem a especialização também não é porra nenhuma. Então você precisa escolher uma especialidade e gerar sentimento de autoridade em relação a isso. Como? De novo, postagens nas redes sociais, publicação de pequenos textos, artigos que você possa publicar no Jota, no Migalhas, é fácil, pessoal. Fez a primeira vez, você vai entender o caminho das pedras, meu irmão. E aí, quando um cliente falar com você sobre um assunto, você fala assim, pois é, então, sobre esse assunto, inclusive, eu publiquei um artigo, eu vou te mandar aqui o link. O cliente leigo vai olhar e falar assim, pô, o advogado que eu fui, meu irmão, o cara, inclusive, publicou um artigo sobre isso. Olha o sentimento. Cara, pensa em outras profissões que você consome. Pensa no dentista, no médico. Quando alguém diz, não, fulano de tal, porra, não, o cara publicou um artigo, tá num congresso e tal. Quando as pessoas usam certos gatilhos de autoridade, você compra isso. Você compra isso. Você, advogado, compra profissionais com gatilhos de autoridade. Onde é que está o teu erro? Você não está olhando para o lado e vê o que está te fazendo comprar. Para e pensa o seguinte, olha, Henrique, essa dica, Henrique, para você que é um cara que está super antenado com o mercado agora, você chegou forte, cara. Olha essa dica que eu vou te dar. Dica. Esquece o direito. Quer pensar em marketing para você, para geração de autoridade? Esquece o direito. Pense o seguinte, o que me faz comprar as coisas? O que me faz comprar esse restaurante e não aquele? O que me faz comprar esse hotel e não aquele? O que me faz comprar esse produto e não aquele? O que me faz comprar esse médico e não aquele? E vê o que ele fez que te fez comprá-lo e usa. E usa. Eu uso o tempo todo eu olho para o lado e eu vejo o que aquele cara fez que me fez comprá-lo, hein? Qual o encantamento que ele gerou em mim? Então, sem a especialidade não há autoridade. Mas sem autoridade, a especialidade não serve de absolutamente nada. Antes de eu passar para o terceiro movimento, eu vou responder uma pergunta muito boa da Janine, que eu acabei não trazendo aqui, e foi ótima para eu completar. Ela perguntou o seguinte, pode escolher um nicho sem ter que escolher um produto específico? A minha resposta aqui para você é sim. Você pode escolher um nicho sem escolher um produto específico. E mais do que isso, e agora preste atenção no que eu vou dizer, a segmentação ela pode ser por matéria ou por cliente.
ela pode ser por matéria ou por cliente. Tipo de cliente. Por exemplo, a Amanda, uma ex-aluna minha, ex-aluna acho que não tem, né? É aluna minha, acho que essa relação não se fecha. Ela trabalha com direito médico. O que é direito médico, meu irmão? Tudo que importa para médico. E aí ela oferece diferentes serviços para esse tipo de profissional. Médico, dentista, correlatos. E aí ela nichou pelo cliente. Mas você pode nichar pela matéria, direito empresarial, direito societário, inclusive subnichar. Janine, numa das minhas palestras no EPS em Rio, aproveitar para brindar aqui com o vinho do EPS em Rio, professora Mariana Arteiro, minha amiga queridíssima, presidente da Comissão de Planejamento Sucessório da OAB Paulista, OAB de São Paulo. Seja bem-vinda, minha amiga. Coisa boa te ver aqui. Numa das minhas palestras do EPS em Rio, eu conversei com as pessoas sobre a questão dos diferentes navios, né? Um aprendizado que eu tive com Shakespeare, no Mercador de Veneza, onde Antônio, o Mercador de Veneza, diz que, por cautela, não coloca todas as suas mercadorias no mesmo navio. O meu evento foi um evento voltado para as questões de planejamento sucessório. Então, em tese, na minha plateia, eu tinha 300 pessoas da área de planejamento sucessório. E o que eu disse a eles? Ora, uma vez que você venceu na matéria, você ganhou a corrida no planejamento sucessório, você monetizou bem, você está indo bem, etc., é hora de você pensar em outros produtos que você pode acoplar a um cliente destinatário de planejamento sucessório. Então, é hora de você pensar num societário, por exemplo. Porque você fica menos sujeito à sazonalidade, né? E aí, Janine, essa questão de subnichar é um tanto quanto perigosa também. Tem que tomar um cuidado com o subnicho capaz de te excluir do mercado, né? Capaz de te excluir. Aí, ó, Arteiro lembrando que eu palestrei no congresso lá de São Paulo e falei sobre carreiras, né? 2024, né? 2025 é esse ano agora. Vamos ver se eu vou ser convidado de novo para palestrar lá. Um evento maravilhoso que a Arteiro fez em São Paulo. Então, toma cuidado, porque assim, uma coisa é você... Veja só, pessoal, veja só, preste atenção. Movimentos de carreira. Uma coisa é, sou generalista e ninguém me respeita como profissional. Eu vivo pedindo para ser contratado. Eu vivo implorando com o Pires um contrato. Aí o que você tem que fazer? Sair da posição de generalista. Sair dela te leva a uma especialidade ou uma subespecialidade, subnichando. E aí vem o cuidado que você tem que ter, porque se aquela escolha foi ruim, você pode amargar momentos de baixa, né? Essa é a lógica dos diferentes navios. Só que você passa por um fluxo de me formei, sou generalista, preciso alavancar minha carreira, sou especialista, e agora eu aprendo a colocar minhas fichas em diferentes navios. E aí eu abro de novo um pouquinho o meu leque com inteligência. Então, mas uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Próximo movimento dos 5 movimentos que eu estou trazendo para vocês, para que a sua carreira na advocacia seja alavancada em 2025. Próximo movimento. Você precisa aproveitar oportunidades. Você precisa aprender a aproveitar oportunidades. Você está aproveitando as oportunidades que aparecem na sua frente? Será que você está fazendo isso, né? Você está fazendo certo o dever de casa em relação ao aproveitamento das oportunidades? E aí, onde é que estão as oportunidades? Normalmente as oportunidades estão nas mudanças. As oportunidades aparecem, as oportunidades surgem nas mudanças. Eu sou fruto do aproveitamento de oportunidade, Janine. Eu, Pablo, sou fruto disso. Eu me formei em 2001, tramitava o Código Civil
Em 2002, janeiro, 11 de janeiro de 2002, eu vi publicar a Lei 10.406, ou seja, aquilo que se tornou o novo Código Civil. Professor René Longo, meu amigo tributarista, sabe exatamente o que eu estou falando sobre carreira, movimentos para alavancar a carreira e leitura de oportunidades. Grande, meu amigo René Longo. E naquele momento, 2022, todo o sistema jurídico civil do Brasil estava em mutação. Eu tinha acabado de me formar há 6 meses e eu tinha que aprender direito civil, que eu mal tinha aprendido na faculdade como deveria. E eu comecei a prestar serviços de adequação de contratos sociais para escritórios de advocacia. Eu falei 2022, né, Thalys? 2002. Né? Pois é, estou ficando velho. E aí eu comecei a prestar serviços de apoio a escritórios de contabilidade, grande holder, ensinando a contabilidade sobre as mudanças no direito empresarial e realizando alterações de atos societários de empresas. O que eu fiz ali? Eu aproveitei a oportunidade da mudança. Cara, mudança é um celeiro de oportunidades. Aí a reforma tributária, tô perdido. Perdido, irmão? Perdido? Você está de bobeira, irmão. Quem aproveitar a reforma tributária vai enriquecer nos próximos anos. Pode enriquecer ainda esse ano. Porque as pessoas estão com dificuldade de digerir as mudanças. As mudanças nos trazem medo. Uma das palestras que eu dei, a primeira do EPS em Rio, foi sobre mudanças. Qual é o grande problema com as mudanças? Por que nós temos tanto problema com as mudanças? Porque as mudanças nos trazem angústia e temor. Existem mudanças que nascem de dentro para fora e as de fora para dentro. As de fora para dentro são aquelas que você tenta fugir. Então, a reforma tributária, aí você tá, caramba, que angústia. Já me disseram que o tal do PLP 68 tem 350 páginas, tem 500 artigos. Tô ferrado, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí você trava, porque você está temendo a mudança. Quando você teme a mudança, você não encara a oportunidade, pode ter certeza, a oportunidade está na mesa, meu amigo. Não vai ser você evitando a mudança que vai fazer desaparecer a oportunidade. O que vai fazer é a mudança de mão da oportunidade. Se você não colher a oportunidade, alguém vai colher. Para de ser bobo, porra. Aí eu queria tanto saber da reforma tributária, porque se eu aprendesse isso, eu ia ganhar dinheiro com a reforma tributária. Beleza, tá lá para todo mundo estudar. A mesa da oportunidade em relação a esse conhecimento novo é igual para todo mundo. Me desculpe. Ah, mas não é igual porque não há igualdade. Eu não estou falando de cenários outros da vida. Eu estou falando o seguinte, o texto da reforma tributária, da regulamentação, do PLP 68, pegando esse assunto especificamente, o texto está na internet para todo mundo, pô. Cursos e mais cursos que você pode fazer. Ler, estudar, ver lives. Pô, eu fiz live segunda e terça, 2 lives seguidas falando sobre reforma tributária, IBS e CBS na locação de imóveis. Quem estava nas lives que eu fiz ontem e anteontem, uma das duas? Quem estava? Por favor, dê um alô aí. Quem é que estava aqui na live que eu fiz, ou ontem ou anteontem? Quem é que estava? Meu irmão, não foi confortável, não. O conteúdo que eu apresentei não foi confortável, porra! Não foi confortável, eu sei, eu conheço. Eu sou docente há muitos anos, pessoal. Eu sou docente desde 2022. Esse ano eu vou fazer 24 anos de docência, pô. 24, não, 23, perdão. Eu vou fazer 23 anos de docência. Eu sei quando o conteúdo que eu apresento dói. Eu sei. E aí, para quem estava, tantos de vocês estavam, obrigado pela audiência de ontem e anteontem. Pergunto a vocês. Foi a Patrícia Machado, que é a minha mentorada do Globo da Morte. Quem estava nas lives de ontem e anteontem?
O conteúdo foi palatável, foi um conteúdo simples, foi um conteúdo assim, ai que tranquilo, ai que delícia, hein? Foi um conteúdo tranquilo? Foi? Porra, não foi, velho, não foi, foi doído. Eu não tenho dúvida que foi doído, eu tenho certeza. Agora, quem não fugiu do conteúdo, quem não fugiu do conteúdo, quem ficou lá e sofreu com o conteúdo, anotou alguma coisa, reassistiu, anotou, tem ponto de partida para estudar. E a coisa que eu digo a vocês é o seguinte, ó, o Rafa, por exemplo, falou comigo que ele tinha um cliente, eu acho, né, Rafa? Foi você, não foi? Que tinha um cliente para atender e que o tema da live de segunda parece que te ajudou, de ontem, uma das duas, te ajudou para a reunião que você tinha, né? Então, quem ficou lá, cara, tem um pontapé inicial. Ah, eu não abri ainda o PLP68. Eu tenho medo de abrir, falam tanto dele. Mas eu assisti uma live do Pablo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela merda daquele PLP68 e eu vou olhar os artigos que ele falou. Só. Meu irmão, despretensiosamente, você rompeu a barreira do medo da mudança. Você deu o primeiro passo contra a barreira da mudança. E se você no dia seguinte olhar um outro artigo e mais 2 artigos e você, caramba, for assim, cara, de pouquinho em pouquinho. Se a lei tem 500 artigos, se você ler 10 por dia, 10 por dia, você come a lei, cara, em 50 dias. 10 artigos por dia são 50 dias, é menos de 2 meses. Óbvio que não é essa uma metodologia de estudo, tá, galera? Isso não é uma metodologia 10 por dia nem nada. Mas é fazer você entender que se você der o primeiro passo, ficou mais fácil. Como é que se come um elefante, meu irmão? É difícil comer um elefante. Só tem um jeito, é aos pedaços. Então um pedaço foi ontem, outro pedaço foi anteontem, 2 lives que eu dei. Se amanhã eu faço outra live e eu faço sobre a reforma tributária e você assiste, você comeu mais um pedaço do elefante. E aí vai ter um montão de gente que, igual a você, ontem não tinha nem aberto o elefante ainda para pensar em comer. Dane-se! Eu não vou salvar o mundo todo, não. Tem 100 pessoas na live. Se eu salvar daqui 2, tá bom. Para mim tá bom. É o que eu quero. É o que eu quero, pô. Eu sei que eu não vou salvar o mundo. Agora, a oportunidade está na mesa para todo mundo. E uma das melhores maneiras de você alavancar a sua carreira é segurar no rabo da oportunidade. Galera, conhecimento de reforma tributária vai enriquecer advogado e contador nos próximos anos. Porra, escuta o que eu estou dizendo, cara. Escuta o que eu estou dizendo. É uma certeza absoluta. Eu vou surfar essa onda. Eu já estou surfando essa onda. Eu vou multiplicar patrimônio, eu vou multiplicar capacidade patrimonial com a mudança. Agora, tu acha que é fácil? Não, dói pra caramba. Então, terceiro movimento que você precisa fazer para que você possa alavancar sua advocacia no ano de 2025 e fazer dele o primeiro dos melhores anos da sua advocacia é aproveitar as oportunidades. Para aproveitá-las, você precisa não fugir delas. Você não precisa, você não tem condições, você não vai evoluir se você fugir das oportunidades. Porque repare uma coisa, fazer JEC, fazer trabalhista, tal, veja, não há um demérito nisso, nenhum demérito, zero demérito, nada. Mas é algo que ao longo do tempo, muita gente já faz. O que significa que aquilo é uma commodity. Ah, Pablo, não dá para ganhar dinheiro com o consumidor? Porra, é lógico que dá. Nicha em consumidor. Diga ao mundo que você faz consumidor e só faça essa porra. E claro, tenha volume, porque é uma advocacia de volume. Por exemplo, quer ver uma oportunidade? Previdenciário é uma oportunidade. Eu não estou aqui para vender só as áreas que eu atuo. Por favor, vem falar da tua carreira, pô. Eu não vim falar de mim, eu vim falar de você.
Previdenciário é uma baita oportunidade o tempo todo, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. O Cadu perguntou se ficou gravada a live. A de segunda ficou, Cadu. A de ontem, cara, quando eu fui salvar, o Instagram fechou, puf, o app e não salvou. Para os membros da comunidade EPS, eu mando um arquivo com a transcrição integral e um resumo feitos por inteligência artificial. Então, acaba tendo acesso. Meu filho, Lucas Arruda, meu amor. Você nem é pro shopping, moleque? Lindão. Então, depois eu falo aqui, Wolf, sobre a questão do curso, tá? Da reforma, etc. Sobre a reforma tributária, um curso que eu indico nesse momento é do professor Jefferson Valentim, um dos responsáveis por parte do texto da reforma, Jefferson Valentim. E o meu curso, para quem quer trabalhar reforma tributária e planejamento sucessório, é o EPS. É esse aqui da minha taça de vinho aqui, a Engenharia do Planejamento Sucessório. Quem quiser entrar para a lista, que a próxima turma vai ser aberta mês que vem, é só escrever aqui lista no comentário. Escreve aqui no comentário lista, que aí você recebe as informações para entrar na lista da próxima turma e ter informações na frente, né? E com algumas vantagens que a gente faz para os que estão na lista de espera. Aí vai para vocês aí uma mensagem depois inbox, tá bom? Automatizada aí pela equipe. Beleza, todo mundo entendeu a questão de oportunidade? Então, galera, 1, especialização. 2, geração de autoridade em cima da especialização. 3, aproveitamento de oportunidade. Não tem jeito. Se você não fizer esses 3 movimentos, e ainda faltam 2 movimentos para eu fechar meu bate-papo de hoje, você não vai... O Jefferson participou da PS in Rio, palestrou na PS in Rio, a palestra dele foi maravilhosa. Foi a primeira palestra depois da minha. Já que a minha primeira palestra, Newton, foi sobre mudanças. E aí o Jefferson veio falando sobre a reforma tributária. Bom, 4º movimento que você deve fazer se você pretende mudar, alavancar sua advocacia para o ano de 2025 e os próximos anos. 4º movimento. Personalidade. Personalidade. Cara, se você não está convertendo bem na advocacia, um dos fatores é personalidade. E aí a expressão personalidade é um leque de coisas, tá bom? A expressão personalidade é um leque de coisas, é um conjunto de coisas que fazem com que você, agindo certo, funcione, e se não, não vai funcionar. Primeira personalidade que você tem que ter é o seguinte: o cliente precisa te querer e não você querer o cliente. A gente erra muito com isso. Eu vou te dar exemplos muitos dos erros que a gente comete nesse item da querência. De quem quer quem. Quem deseja quem. O cliente te pede uma reunião e você está pronto para a reunião. Você tem agenda para a reunião. Você sugere uma data para a reunião, o cliente diz que não pode, ele diz que pode em outro horário e você diz que pode. Me desculpe, mas o sentimento que eu tenho de alguém que está disponível para mim é de não ter valor. Esse é o sentimento que eu tenho. Esse é um sentimento natural. A neurociência ensina isso. A neurociência ensina isso. De que a gente precisa da dificuldade para dar valor. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. A gente precisa disso para dar valor. Se você não está afim de entender isso na profissão, no direito, na contabilidade, na medicina, seja lá o que for, pense nos relacionamentos que você teve na sua vida. Pô. Pense nos relacionamentos. Pensa naquele peguetezinho, naquela peguete que você encontrou e tal. E aí você quer marcar alguma coisa, a pessoa, não posso. Fala, Tiagão, beleza? Quanto mais não aquela pessoa te dá, mais você quer aquele troço, velho.
Isso é uma coisa de maluco. Só que as pessoas não aprenderam a usar isso na profissão, pô. Você não pode estar disponível o tempo todo. A tua personalidade vai embora. Você não vende personalidade se você é disponível. Não vende. Acredite no que eu estou te dizendo. Você precisa atender o cliente. O que não significa estar disponível para ele o tempo todo. No EPS in Real, eu comentei sobre um dado científico muito interessante sobre isso, que eu aprendi numa postagem do Rafael Grata. Não sei se vocês conhecem o Rafael Grata, que é um cara que fala bastante na internet, é um influenciador muito bom sobre comportamento. É um novinho que diz assim, mais foco, menos ansiedade e tal. Eu gosto muito do conteúdo dele. E o Grata fez uma postagem, poucos dias antes do EPS in Real, que eu peguei para mim, explicando que, na verdade, a nossa preocupação com o sentimento de rejeição é por sobrevivência. Em tempos em que a gente vivia em comunidades menores, e eu estou falando de séculos, eu estou falando de milênios, quando a gente vivia em comunidades menores, ser rejeitado e, portanto, ser excluído daquela comuna, daquela comunidade, importaria na sua não sobrevivência. Então, a necessidade de ser aceito que nós temos decorre do instinto de sobrevivência. O que significa que quando nós não somos aceitos, a tendência que nós temos é de procurar uma forma de sê-lo. Meu querido Vinícius, muito boa noite, meu amigo Vinícius Marinho, amigo querido. Diretor financeiro da Bradesco Seguros. Hoje de manhã falávamos sobre seguros no EPS in Real. Aliás, Vinícius, a gente tinha que marcar para você conversar com a minha galera sobre o segmento de seguro, hein, cara. É uma boa. Vou botar aqui no meu radar. Então, essa coisa de você ser rejeitado te leva a um sentimento de sobrevivência para ser aceito. Agora aplica isso na venda. Aplica isso na venda. Se eu rejeitar o meu cliente, muito cuidado com a forma, por favor. Mas se eu não for fácil para o meu cliente, se ele tiver um sentimento de que talvez eu não possa atendê-lo, eu vou gerar a tão falada escassez e eu vou fazê-lo com que ver que eu sou valorizável, que eu mereço ser valorizado. Eu vi uma sombra enorme ali passando, era o Rambo. É o rabo do Rambo passando ali, né, Rambinho? Eu vou ter a sensação, vou gerar essa sensação de valorização. Então, repare, a gente está falando de neurociência, irmão, a gente está falando de, a cabeça da gente por sobreviver é instinto. É instinto. Diga um não para o cliente e você vai vê-lo querer você. Caramba, Pablo, como é que é isso, né? Óbvio, pessoal. Isso é tato, isso é forma de fazê-lo. Isso é dizer, não, eu não posso tal dia. Me dê aí 3 opções que eu tento encaixar aqui para você. Se você fizer isso, você já foi menos fácil. Você já gerou uma centelha de exclusão naquele cara, uma centelha de não escolha. Porra, cara, faça isso. Faça isso. Faça isso paulatinamente. Por mais que você precise muito marcar aquela reunião, que você está cobrando a reunião, que você precisa daquela grana para pagar o boleto da net da tua casa, da internet da tua casa. Não aceita a porra da reunião de cara. Diz, cara, faz o seguinte, você não pode tal dia, tá, você pode hoje, olha só, eu tenho um cliente hoje, eu vou fazer contato com ele, porque a demanda dele não tem urgência, e se estiver ok para ele uma troca, eu te atendo. Pô, mudou tudo. Você pode estar com a agenda vazia, irmão. Você pode estar com a agenda completamente vazia. Tem um sketch, meio piada, de programa de TV, de comédia e tal, em que entra alguém no escritório de advocacia e aí o cara na hora pega o telefone assim, não, tá bom, então tá, beleza.
tá bom, pode fechar, mas tudo bem, tá bom, um abraço, querido, tudo bem. E aí o advogado, né, desliga o telefone e olha para a pessoa que entrou no seu escritório, diz, pois não? Aí o cara diz, não, eu sou da empresa de telefonia, eu vim instalar o seu telefone. É um esquete interessante, mas que demonstra exatamente a geração de escassez através do sentimento de rejeição. Então, procurem gerar sentimento de rejeição nos seus clientes. Suzy, minha querida, Suzy Cassari, estive ontem com seu lindíssimo, amável, amabilíssimo marido, que é cardiologista da família da minha família há muitos anos, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, e que ontem cuidou do meu coraçãozinho aqui. Aliás, para o azar dos meus inimigos, está tudo bem com a máquina, está tudo certinho. A Daiane perguntou o seguinte, no início que a agenda é mais livre, o melhor seria marcar para atender o possível cliente alguns dias depois, no intuito de indicar a agenda cheia? É isso, Daiane. Existe um jeito de fazer isso, tá? Existe um jeito, que é você indicar uma data futura. Não, maravilha, eu posso marcar, por exemplo, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 8, né? Digamos que um cliente me procurou para marcar uma consulta. Eu digo, maravilha, fica bem para o senhor na terça-feira às 10 horas? Cara, terça-feira às 10 horas já não é hoje, não é amanhã, não é nem nessa semana, é semana que vem. Eu não vou dizer para o cara que minha agenda está cheia, isso é feio, não é isso. É só o seguinte, fica bem para o senhor na próxima semana, terça-feira às 10 horas? Ah, mas eu precisava com muita urgência. Caramba, essa semana eu não tenho agenda. Ah, mas eu precisava com muita urgência. Meu irmão, nessa terceira vez que a pessoa fala, preciso, vale muito, Suzy, muito, vale para todas as áreas. Nessa terceira vez que o cara diz, mas poxa, eu queria com muito, não tem como dar um jeito. Meu irmão, não tem como dar um jeito. Pense numa porra que valoriza. Olha, capaz, quando acontece comigo, meu sorriso vem aqui assim, é claro que a minha equipe, tá, a gente já está acostumado com isso, até porque acaba que a rotina tá cheia mesmo, né? A Maria Luísa Michelão, queridíssima, está dizendo, às vezes é urgente, perdemos o cliente. Já aconteceu comigo. Comigo também. Aí, Michelão, o meio termo é o seguinte, pô, cara, então faz, aí foi o que eu disse, faz o seguinte, olha só, eu tenho um cliente, exemplo, o cara pediu a reunião para amanhã. Amanhã eu tenho um cliente às 11 que é um cliente antigo e que não tem uma situação de urgência. Posso ligar para ele e ver se está tudo bem para ele uma inversão. Eu jogo ele para terça-feira e você vem amanhã. Tudo bem se for assim? Mas veja, eu só vou ligar para ele se você me disser que vem. Posso contar com você? E essa é uma outra técnica da persuasão, tá? Que é da confirmação. Posso contar com você? E aí você, então tá bom. Você dá um tempinho, volta para a pessoa e diz, olha, o cliente tá ok para ele, eu consegui a inversão, tudo bem? Pô, cara, você não tem ideia de como pequenos gestos como esse mudam a forma como você é visto. E eu estou falando do quarto movimento que você tem que fazer para que você tenha um bom ano na sua advocacia. Tá? O Rafa colocou, né? Toda renúncia acaba sendo uma escolha, não tem jeito, às vezes, sai pela culatra. E aí procurou outro advogado. Acontece comigo direto, tá, Rafa? Olha só, essa coisa de procurei outro, comigo acontece direto. E aí realmente não é nem uma questão de gerar sentimento de escassez, é porque não rola mesmo, porque tá corrido, porque eu não fico marcando o tempo todo, então acontece. Só que é claro que quando você está num começo que você precisa mais, você vai praticar esse ato de desapego, né, de gerar essa escassez, de um jeito. Sempre ali com a cordinha para puxar o cara na mesma hora, né, com essas técnicas que eu acabei de falar. Depois de um certo tempo, beleza, perdi. Já perdi muito cliente grande. Então, isso está no campo da personalidade. Outra coisa que está no campo da personalidade, pessoal, nesse quarto movimento, estou falando de personalidade que vende, personalidade para vender. Outro assunto que está no campo da personalidade, como quarto movimento. Cara, o cliente bom, e o que é um cliente bom? É um cliente com um bolso bom, é um cliente com um bolso aberto ou passível de abertura,
Então, ele tem, porque tem cliente que tem bolso bom, mas não abre o bolso, não é verdade? Não tem cliente que tem bolso bom, mas não abre o bolso? Aliás, nesse caso eu digo que nem é bolso bom, né? Porque bolso bom é aquele que é gordo e abre. Então, um cliente com bolso bom é um bom cliente. Um cliente que respeita a sua advocacia no que toca a parte intelectual é um cliente bom. Um cliente que respeita o seu horário é um cliente bom. Os clientes bons, os bons clientes, não gostam de advogados que dizem apenas o que ele quer ouvir. O cliente bom, o bom cliente, respeita tão mais o advogado quanto tão mais o advogado peitá-lo, num sentido elegante de colocá-lo em desconforto, mostrar para ele que aquilo que ele acredita como sendo um suposto bom direito não é, que aquilo que ele acredita como sendo estar certo não está, que as coisas não acontecem do jeito que ele imagina. Nós, por aquele papo que eu falei sobre a necessidade de ser querido, a necessidade de não ser excluído, o ser humano tem uma tendência de confirmar coisas que o ouvido do outro quer ver confirmada. Suzy está por aqui ainda? Não sei se Suzy está por aqui ainda. Mas, sem entrar em qualquer mérito, nós já vivemos isso em conversa aqui em casa, sobre assuntos quaisquer, em que havia uma expectativa XPTO e eu disse o oposto. E eu bati. Não é isso. E incomoda. E sai com um desconforto da porra, um estômago embrulhado. Mas eu tenho certeza, para pessoas inteligentes, clientes bons, bons clientes, pessoas que são merecedoras e que merecem, quando a pessoa toma essas porradas, ela fala assim, porra, meu irmão, esse cara é foda, meu irmão. Esse cara, ele falou comigo de um jeito que ninguém nunca falou. Ele me falou coisas, jogou coisas na minha cara que, porra, não fazem comigo. Cara, isso vende. Isso vende. Pode acreditar. E aí eu vou te dizer uma coisa. Quando não vende, é para agradecer, irmão. O que acontece comigo? Acontece comigo. Às vezes, eu vou do meu jeito, que o meu jeito é meu jeito em qualquer lugar, cara. Gente, olha só, o jeito que eu falo com vocês aqui é como eu falo com o cliente, tá? Não importa. Muitas vezes, inclusive, assim, de camiseta, não importa. Quando eu falo do meu jeito e o cara não engole, meu filho, a última coisa que eu quero é aquele cara. Porque o cara para quem você fala e ele não aceita a sua verdade técnica, ele quer fazer de você a OAB que ele não tirou. Eu vou repetir a frase. Quando você faz e fala para o cliente aquilo que ele quer que você faça ou que você fale, você acabou de se tornar a OAB do seu cliente. Você fez 5 anos de faculdade, passou numa prova dificílima da OAB, dificílima. E ele está tomando de você a sua OAB sem ter feito o que você fez. Então, quando eu falo que os movimentos que você tem que fazer, os 5 movimentos, apenas para lembrar para quem foi chegando, se especializar e sair do generalismo, e no começo da live eu expliquei como fazer isso de um jeito mais detalhado. Gerar autoridade em cima da especialidade que você quer mostrar que tem. Aproveitar as oportunidades, especialmente aquelas que decorrem das mudanças. E agora, falando de personalidade, no campo da personalidade eu vou te dizer, o advogado que é a OAB do cliente está na folha de pagamento dele. O advogado que é a OAB do cliente jamais vai monetizar livremente a sua advocacia. O advogado que é a OAB do cliente não é livre. Eu estou falando de liberdade. Então, se você quer alavancar uma carreira como advogado,
não seja a OAB do seu cliente. Vocês pegaram essa? Vocês captaram essa? Coloquem, meu irmão, tatuem isso em vocês. Coloquem isso no DNA de vocês. Eu nunca fui a OAB de cliente algum. E vou morrer sem ser. Não importa o que aconteça. E isso vende. Quinto e último movimento. Eu já passei de 1 hora de live, 1h10 de live. Quinto e último movimento dos 5 que eu estou trazendo, obviamente que existem outras coisas que você pode fazer, mas dos 5 movimentos que eu estou propondo para vocês mudarem, alavancarem sua advocacia esse ano. E o que eu vou dizer, Bruna Costa, vai te ajudar na tua frase, vai te ajudar. É a ambiência. A ambiência vai mudar a sua profissão. E aí não é... Aliás, tudo que eu falei aqui hoje não vale só para advocacia, né? O seu CRM não pode ser emprestado ao cliente, é a mesma coisa, sabe? Aí eu fiz o dentista, eu queria botar um troço maluco, um pingente, furar meu dente, o dentista fez. Cara, o dentista foi o seu CRO, né? Então, vale para tudo. Mas em relação à advocacia especificamente, mas aplicável a qualquer outra profissão, a ambiência muda a vida das pessoas. Tem gente aqui do Globo da Morte, tem a mentorada meu do Globo da Morte aqui, a Paty estava por aí, não sei se ainda está, né? Quando cada um tem seu horário e tal, mas se tiver alguém aí do Globo da Morte, dá um alô aí pra gente e tal. Cara, a ambiência, a Ivânia tá aí, pode dar aí o seu curto depoimento. A ambiência muda a vida das pessoas. Muda. A ambiência mudou a minha vida. A ambiência muda a vida dos meus alunos. A ambiência muda a vida dos meus sócios. Sejam os sócios da advocacia, seja sócio na parte acadêmica, seja sócio na parte de empresa voltada para o mercado digital. Paty também está por aí. Cara, a ambiência é algo assustador. Ó, Ana Paula Figueiredo está aí. E Ivânia, você já vem de uma advocacia muito bem sucedida. Paty também, a advocacia é muito bem sucedida. Né? Ivânia com anos de experiência na área previdenciária e veio pivotar a advocacia. E a Paty dizendo que está mudando a minha mentalidade, porque muda a mentalidade, muda a forma de pensar. Ana Paula dizendo, o Globo da Morte está mudando minha vida, porque é a ambiência. Então, essa ambiência deve estar no seu foco para o ano de 2025. E aí, galera, ambiência também tem um sentido amplo, porque como eu resolvi trazer 5 movimentos e, portanto, eu fui condensando coisas dentro desses 5, por exemplo, dentro de personalidade, eu falei várias coisas que poderiam estar subdivididas, né? Mas que não caberia aqui nessa live. Quando eu falo ambiência, também é no sentido amplo. Olha que lindinha, Ivânia, obrigado. Poxa, que coisa maravilhosa, cara. Vivendo o melhor momento da carreira. Então, quando eu falo ambiência, primeiro, ambiência de ambiente técnico. Então, quando eu vi aqui eu vou voltar um pouquinho, a Bruna Costa Maciel dizendo, cara, comprei o curso, né, o EPS, provavelmente o EPS, né, Bruna? E não conseguiu ainda assistir as aulas e tal. Cara, tudo bem. Assim, é óbvio que o ideal é que você assista o curso, é óbvio, eu preciso que vocês assistam. Mas, quando você entra para o EPS, você está num grupo de WhatsApp que tem 300 pessoas, 200 pessoas, que estão respirando aquele troço o dia inteiro. A dúvida de um é a dúvida do outro, um responde o outro, eu venho, respondo. Aquilo é uma ambiência, porra. Então, de repente, você que entrou para o EPS agora e ainda não conseguiu, Bruna, assistir às aulas, mas tem clientes em potencial. Ai, cara, muito bom, Laís. Tirou férias para dar um gás, boa. Mas tem clientes em potencial. O que você pode fazer? Irmão, vai pro grupo. Tá com o cliente na manga, joga pergunta no grupo. Não tenha medo. Ah, minha pergunta é muito boa, é muito simples, é muito novata. Meu irmão, joga no grupo. Tá... Ali tem gente com todos os momentos no tema.
Os membros do Globo da Morte estão no grupo, eles apoiam também as dúvidas. Olha aí o Rúmel dizendo, a EPS mudou a vida, cara. Um beijo para você, cara. O EPS é sensacional. Aliás, quem quiser entrar para a próxima turma, já estou fazendo a lista de espera, é só colocar lista aqui no comentário para que vá uma mensagem automática para vocês, para que vocês entrem na lista de espera. Professor Ramuno, meu querido amigo, coisa boa te ver aqui. O pessoal do Globo, né, Ivânia, que está lá nos grupos das turmas do EPS, em todas as turmas. Então, isso é ambiência. Então você consegue, eu vou comprar o curso, mas não vou conseguir assistir agora. Beleza. Mas eu tenho um cliente, meu irmão, vai. Quando eu digo vai, não é vai irresponsavelmente achando que você entrou num curso que você pode fazer um planejamento sozinho, uma rotina, não é isso. Dá a mão, porra, dá a mão para alguém, cara. Dá a mão para alguém e faz parceria, cara. Gente, quanta gente boa aprendeu o planejamento fazendo parceria. Olha aí a galera falando do grupo, né? Antônio comentando, Carlos Eduardo, cara. É isso. Então, essa ambiência é a segurança que você precisa. Ela integra esse conjunto de coisas. Porque como é que você é especialista em algo se você não está no ambiente daquela especialidade? Entendeu? Olha a Angélica, que lindinha, essa super querida. Ficou com medo e tal, apoiei. Pronto, já foi. A ambiência já te levou, né, Angélica? A ambiência já te empurrou. Eu estou vivendo a ambiência, por exemplo, agora na reforma tributária. Ou vocês acham que eu já digeri tudo? Sinceramente. Vocês acham que eu já peguei, meu irmão, dormi com o texto da reforma tributária na cabeça e acordei com o negócio na cabeça? Não. A gente vai demorar décadas para amadurecer. Décadas para amadurecer. A ambiência vai ajudar a isso. A ambiência vai reduzir a dor. O que é a ambiência também? Eu vi um cara esses dias que vende carros de alto luxo. Olha que legal. Grande Vacari. Tá meio atrasado, irmão. Era 7 horas, hein? São 8h18. Eu só vou te dar uma colher de chá, Vacari, porque olha aqui, ó. Essa taça aqui, na qual eu estou bebendo o vinho do EPS em Rio, essa taça me foi presenteada pelo Vacari. Então, Vacari, preciso te agradecer aí, vou aliviar o fato que você chegou agora. Mas fique tranquilo que a live vai ficar gravada se o Instagram não vacilar e também vai depois para a galera da comunidade EPS, vai a transcrição integral e o resumo feito por inteligência artificial. Então, depois eu vou comentar esse comentário do Eduardo, é muito bom aí. Então, eu vi um cara esses dias, olha só, Gabriel, um vendedor de carros de luxo, né? Aí ele comentando, pois é, porra, acabei de renovar aqui a academia. Acabei de renovar minha academia aqui e tal. Aí, eu não sei quem foi. Se alguém, se for, eu não sei quem é STH, se for, depois manda inbox, que eu não vou lembrar. Passou no meu timeline assim, cara, fala Elielton, professor Elielton, professor de holding rural do EPS, membro do Globo da Morte, querido amigo. E aí o cara diz assim, eu acabei de pagar a academia e tal, eu vou chutar um número, tá, pessoal? Eu vou chutar um número, tá? Ele falou assim, paguei aqui agora, mas paguei a anualidade e tal, foi, sei lá, 30 mil. Tô chutando, tá, gente? Tô chutando. Acabei de pagar aqui, 30 mil da academia. Aí, rindo, né? Mas ainda não foi muito bom o ano, começou agora o ano, né? Começou agora o ano e tal. Me manda depois, Fábio, o coisa dela, por favor, o link, como é que é o nome disso, gente? O perfil dela, me manda, por favor, inbox. Por favor, me manda inbox, tá? Pra eu conhecer a tua irmã e o perfil dela. E aí ele disse, pois é, mas paguei lá 30 mil e tal à vista, renovei o ano inteiro da academia. E já vendi, só vendi 5 carros. Lembrando que eu não estou com a memória certa de quanto ele pagou, nem quantos carros ele vendeu, tá, gente? E, já vendi uma Range Rover, já vendi uma Ferrari, não sei o quê, já vendi uma Porsche, assim, assado. E ele rindo, se divertindo com a ambiência. Se divertindo com a ambiência. Hoje eu estava fechando minhas passagens para ir para o evento da Craft, mês que vem, que é o Mastermind do qual eu faço parte.
Pô, 140 mil por ano para fazer parte desse Mastermind. 140 mil por ano para fazer parte do Mastermind. O novo valor agora. Eu tô indo lá, irmão. Foi ano passado, vou agora. Só de ir, eu já botei esse dinheiro N vezes no meu bolso, pelo que eu aprendi lá e pela ambiência que eu tive lá. Quem é do Globo da Morte que está aqui, paga no ticket normal 60 mil por ano para estar no Globo da Morte. 5 mil por mês. Aí o cara fecha um contrato de 500 mil, de 300 mil, a ambiência paga tudo. Agora, se a minha live de hoje, que já está em 1h20, eu sou louco com tanto tempo de live, veio tratar de 5 movimentos para você alavancar a sua carreira, pivotar uma carreira que está no caminho torto para lá e para cá, o que eu posso te dizer é, esses movimentos só funcionam conjugados. Esses movimentos só funcionam conjugados. Se você, por exemplo, movimento 1 que eu falei hoje, se especializar, mas não mostrar autoridade, não adianta. Se você não se especializar, você não vai ter como ter autoridade em absolutamente nada. Se você especializar, se tiver autoridade, mas não souber aproveitar a oportunidade, não serve de nada. Se você não tiver personalidade para vender isso tudo, não vai servir. E se você não estiver no ambiente correto, também não. Por exemplo, olha a mensagem da Jusileia para o Elielton. Eu preciso falar com você, falar comigo no privado, por gentileza. É negócio. Essa live é ambiência. Hoje, no Globo da Morte, o Thiago, que cuida dos meus investimentos, fez uma apresentação para os membros do Globo da Morte, que já pegaram o contato dele para quê? Para investir com a empresa dele. Hoje, uma das minhas mentoradas, que é Life Planner da Prudential, fez uma apresentação sobre seguro para o Globo da Morte. E os próprios membros do Globo já disseram, pô, vou fazer o meu, vou te procurar. Isso é ambiência. Então, se você ficar no teu casulo, meu filho, não adianta ser especialista, não adianta ter autoridade, não adianta achar que viu oportunidade, não adianta ter personalidade. Se você não estiver no ambiente certo, isso não vai adiantar de nada. Bom, pessoal, 8h23 da noite, eu estou há mais de 1h20 nessa live. Eu achei que ela fosse durar meia hora. Eu sempre me engano quanto ao tempo que vai demorar. Eu espero não ter sido tão prolixo assim na fala. Eu espero que o que eu falei com vocês hoje tenha sido útil para vocês. Os alunos do EPS, da comunidade EPS e do EPS 2024, ou seja, que estão dentro de um ano ainda do EPS, vão receber nos grupos o resumo dessa live e também a transcrição integral, ambos feitos por inteligência artificial. Então eu vou enviar isso para quem está na comunidade EPS, afinal é ambiência, é ambiência. No mais, um beijo enorme para vocês. Eu vou depois abrir uma caixinha de perguntas para que vocês me digam quais são os assuntos que vocês querem ver nas lives que eu fizer ao longo desse ano, ao longo desse mês. Eu vou rechear vocês com lives e lives e lives. Camila disse que a cabeça está explodindo. Camila, olha que foi até lento, que se eu pegar determinados temas desse e segregar, eu vou fundo, cara, eu vou muito fundo mesmo, tá? A Suzy, que não é do direito, né? Mas da psicologia, encaixa perfeitamente, né, Suzy? Não tenho dúvida. Maria Luísa Michelão, que, pô, assim como eu, é antigona, né? É isso, galera. Bom, um beijão. Muito obrigado mesmo. E até amanhã. Amanhã eu espero que a gente possa se encontrar novamente aqui para mais um bate-papo. Bom, saúde para vocês, um brinde aí do EPS e até a próxima.